Como saber se um ente querido desencarnado ainda influencia na nossa vida na Terra? Na realidade é o seguinte, o que acontece com as pessoas quando elas morrem? Jesus fala, deixem os mortos enterrar os mortos, deixem os espíritos cuidar dos espíritos, né? Normalmente, se o cara for uma boa pessoa, ele vai ficar um período no plano espiritual, um ano depois que ele vai ter acesso, mais ou menos uma média, ao plano físico, a poder te visitar e olhe lá, entendeu? Então não é uma coisa habitual, não é uma coisa comum. Para que ele possa, tipo assim, trabalhar, fazer um bico aí de anjo da guarda seu, ou amigo espiritual, 3 anos. Porque as visitas são supervisionadas. Eu estou falando isso baseado nos livros e nas histórias, né? Se o cara for para umbral, então pode ser que ele fique 50 anos sem nem te ver. Isso é verdade. Tem espíritos que vão para umbral que ficam 50, 100 anos. E eles, quando voltam para a Terra, eles nem têm noção. O próprio André Luiz nem tinha noção que ele tinha passado 8 anos no umbral. Isso acontece muito, né? É isso. Porque alguém tão jovem acaba morrendo sem culpa do que fez e por causa do erro de vida passada. Na realidade, assim, a morte ela não é ruim. A morte só é ruim para aqueles que são ruins. Ou para aqueles que estão fazendo coisas erradas, né? Por exemplo, que tirou a sua própria vida. Esse, por exemplo, o cara ruim, ele vai se lascar depois da morte. Ele vai fritar no umbral, ele vai sofrer um monte. Mas as pessoas boas, principalmente aquelas que já cumpriram suas obrigações, tudo certo. Então vamos lembrar do livro Violeta de Janela. A Patrícia, ela desencarnou com 19 anos dormindo, certo? Isso, segundo o próprio livro, segundo o relato dela, foi um grande benefício dado pelos espíritos. Porque ela já tinha cumprido o que ela precisava cumprir naquela existência dela, certo? E aí, se ela continuasse na Terra, não serviria para muita coisa. Ela poderia correr o risco, por exemplo, de se viciar em alguma droga, em álcool ou alguma coisa assim, e acabar pior do que estava. Então, como ela tinha cumprido, os espíritos consideraram que já estava na hora. Outro dia falaram assim, não, porque depois que você morre, a sua própria consciência te leva para um umbral. Não é assim que funciona. Porque existem muitas variáveis, entendeu? Tem gente que, por exemplo, que é levado para um hospital espiritual. Tem gente que pode ser socorrido ou não. Isso segundo os livros de André Luiz, Violeta da Janela, etc. Então tem, por exemplo, lá no Violeta da Janela, no segundo livro, né? Vendo no Mundo dos Espíritos, eles chegaram num bar onde um espírito a ser socorrido e outros 2 não. Então não é a consciência do cara que faz essas coisas. Né? Não tem como você definir isso. Tem espíritos que não tem nem nível evolutivo para isso, na realidade. A consciência do cara faz as escolhas, mas quem vai definir para onde ele vai são espíritos superiores, porque isso não é inteligência artificial que automaticamente o seu corpo é levado, não existe isso. E também assim, não é o jeito que você está quando você morre. Tem gente que fala, pela sua vibração você vai para tal lugar, mas se você fizer evangelho então, o cara fez mal a vida inteira, fez um evangelho antes de morrer, vai para um lugar bom, também não é assim que funciona. Cada desencarne é escolhido por esses espíritos superiores que dão destinação certa. Edu, como curar processos de vidas ancestrais? Por exemplo, vergonha muitas pessoas carregam de família. Na realidade, assim, vergonha é algo que está só dentro de você. Você está se pressupondo que a pessoa vai pensar isso ou aquilo de você. E isso é muito ruim. Eu, quando era moleque, eu tinha vergonha das coisas. E para mim foi muito difícil. Eu pedi um suco, o cara trazia errado, eu ficava quieto. E um dia eu decidi, eu falei, nunca mais na minha vida eu vou ter vergonha de nada. No começo foi muito difícil, eu ficava até tonto. Hoje em dia eu tenho 0 de vergonha, de qualquer lugar que eu vou, de qualquer situação. Eu tenho 0 de vergonha, 0 de medo de qualquer coisa da vida, né? 0, 0, 0. Não tenho mesmo. Se eu vou para um outro país que eu não sei falar a língua, eu falo tudo errado, não tô nem aí, tô me enchendo para isso, entendeu? Então assim, é só você controlar isso daí, que é uma coisa dentro de você, não é como algo que vem de fora, né? E o que importa o que as pessoas pensam de você? Não importa nada, né? Então segue você mesmo, você tem que fazer essa mudança e acabou. Faz parte, né? Fale sobre cocriação. Isso é verdade? Na realidade é assim. O nosso Criador, Deus, né? O Criador, a origem de todas as causas. Antes de Deus, nada existia. Deus é eterno. Por isso que ele é Deus, né? Então, tudo se iniciou ali. Você não conta nada no universo sem que haja um início, tirando Deus. Cocriação é possível, mas aí tem vários fatores, na realidade, né? Principalmente no mundo espiritual. Por isso que todo pensamento que a gente tem na Terra mesmo, ele também, assim, as coisas que a gente pensa aqui, eles criam coisas no mundo espiritual, entendeu? O pensamento, ele vira algo no mundo espiritual. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. E, por exemplo, cidades espirituais são criadas por mentes superiores, espíritos superiores, que conseguem fazer todas essas coisas. Agora, no nosso plano físico, as propriedades da física são outras, né? Então nem tudo funciona dessa forma, porque nós estamos vendo uma cópia meio mal feita do mundo espiritual.
Estou com uma depressão muito triste. Pode orar por mim? Claro que eu posso, mas você tem que orar por você. Isso é muito importante. Fazer a reforma íntima, fazer o evangelho. Vai lá no YouTube, escreve Cirurgia Espiritismo Raiz e faz a cirurgia espiritual à distância. E tem uma outra coisa interessante, que é óbvio que eu sempre recomendo que as pessoas procurem um psicólogo, um terapeuta, porque sempre tem algum motivo, né? Ou é biológico mesmo, ou é uma causa biológica. Tem que procurar um psiquiatra, não tem problema nenhum tomar remédio, faz parte. Mas antes de começar a tomar remédio, que é um pouco mais forte, coisa e tal, eu vou falar pra você que tem duas coisas que eu já indiquei pra muitas pessoas e funcionou, tá? Mas não é remédio, tá? Então ele não vai ter não vai ser tão forte, mas ajuda pra caramba. São dois suplementos que você toma, um vai produzir serotonina e o outro dopamina. Só que você não pode tomar junto porque essas duas substâncias utilizam mais ou menos o mesmo caminho. Então você toma com uma diferença de 12 horas. E você viu de perto as ondas gigantes em Nazaré? Na realidade não tinha ondas gigantes, porque tem épocas que não tem. Mas eu fui lá especificadamente para o meu mentor fazer uma ponte energética para pegar do Polo Norte, né? Do Polo Norte, isso daí, da Antártica, né? Para pegar a energia de lá. Então essa foi a intenção. Mas eu gostei bastante de Portugal. Inclusive eu abraço a todos os portugueses aí, seguidores maravilhosos. E eu descobri também que uma galera também da África. Ontem eu estava vendo um vídeo, né, meu vídeo que eu postei, o Evangelho, e eu vi que as pessoas falaram: nossa, Edu, eu assisto aqui da África, então um abraço a todos vocês, fora do país, também os de dentro do país também, né? Mas valeu. Mas eu faço isso, eu fico nesse rolê assim, né? Eles pegam energia num lugar, usam para outro, coisa e tal. Para mim tá tranquilo, de boa, e eu vou seguindo aí. Mas eu gosto muito de Portugal, o pessoal é bem gente boa. Eu achei um país bem legal, bem bonito assim, comida boa e tal. Valeu. Anos de falecimento, será que ele ainda está no umbral? Ó, o umbral ele é personalizado, entendeu? Ele vai realmente de acordo com o que o cliente gerou e precisa, na verdade. Então tem gente que fica 100 anos no umbral. Claro que para o cara ficar 100 anos no umbral, o cara tem que estar muito endurecido no mal. Porque o umbral, na verdade, ele serve para você mudar a sua mentalidade naquele momento. Você vai pagar mesmo suas dívidas quando você reencarna. Então, o umbral não serve para te penalizar futuramente. A pessoa que fez o mal, ela vai para o umbral, mas depois que ela se recuperar, ela vai ter que encarnar para pagar pelo mal. A prova disso no livro Sexo e Destino, do André Luiz, maravilhoso. O cara era mó ruim, o cara se arrependeu depois que ele morreu, ele não foi para o umbral, porque já estava, beleza, ele vai pagar pelos débitos, mas ele não vai precisar para o umbral. Mas aqueles que estão endurecidos no mal, etc., vão dar uma fritadinha. Aqueles que estão ainda viciados, eles vão ter que passar pelo umbral. Isso não tem jeito. E quem decide isso é um espírito superior. Não é automático. Não tem como fazer isso automático. Pessoal, já falei já umas 10 vezes. Vou falar de novo, tá? Se eu estou morando no Brasil ou nos Estados Unidos, eu fico assim, 15 dias... Não, 10 dias nos Estados Unidos, 10 dias no Brasil, 10 dias na Europa. Um pouco menos normalmente no Brasil. Porque eu fiz saída fiscal... Eu tenho vários negócios fora do país, eu não quero ficar pagando imposto pro Brasil, que não tem nada a ver com isso, né? Então eu fiz saída fiscal, coloquei minha residência fiscal no Portugal e tá tudo certo. Então agora mesmo eu tô no aeroporto. E aí eu fico fazendo mais ou menos esse triângulo, mas às vezes eu fui pro Uruguai agora esses dias, agora eu vou pro Canadá. Os espíritos na verdade utilizam uma energia, por isso que eles sugeriram isso. Então eles utilizam uma energia para fazer os tratamentos nas pessoas, outras coisas assim. Então por isso que eventualmente eu vou para locais diferentes. E aí eu fico sempre viajando. Não ligo não, eu até gosto, mas também não me preocupo mesmo. Pra mim a preocupação é sempre a comida, tá? A comida tem que ser boa. E nesses lugares a comida é boa. Então tá tudo certo. Se agora essa comida for ruim, eu não gosto de ir.